que seguirá será feita pela Patrícia Trindade, que chamaria aqui. A Patrícia é a minha colega, posso apresentar, minha colaboradora, trabalhamos juntos. A Patrícia Trindade tem uma comunicação chamada DIG, Digging for Culture in a Crashing Economy, e a Patrícia Trindade é curadora e mediadora cultural, com experiência nas artes visuais, nas artes plásticas, e que é coordenadora da plataforma Revolver, aqui em Lisboa, para além de autora de vários artigos em publicações especializadas e experiência em curadoria em diferentes instituições, e que nos irá então falar de um projeto curatorial do qual foi responsável, não é? Sim, eu sou curadora independente, portanto, a experiência que tenho, que é curta, da minha idade, foi exatamente por iniciativa sempre própria e por falar no Peter Pinto Fonseca de amor, exatamente por amor àquilo que faço. Ora, já estamos aqui. Ora bem, então eu não acho que é microfone. Sim, o microfone. Ora bem, então queria antes de mais dar-vos as boas tardes, agradecer ao Tom Dimas esta oportunidade e ao Carlos o convite. Este convite que me foi feito muito especificamente a quando de uma visita do Carlos a um projeto que eu comissariei na plataforma Revolver em setembro passado. E portanto o convite foi exatamente para falar sobre este projeto, que acho que tem a ver exatamente, e tal como o Carlos considerou, e acho que eu bem, a ver exatamente com esta temática. Ora, eu gostava só de começar com uma citação. Não gosto de ler, mas vou ler. Não, eu gosto de ler, mas aqui não gosto de ler. A cultura é, como todos sabemos, um dos setores onde o confronto com os índices europeus nos deixa mais distantes. É preciso fazer um enorme esforço para recuperar de vez o atraso herdado e conquistar patamares que hoje são uma exigência conjunta de contemporaneidade e de cidadania. A política cultural vê-se assim hoje confrontada com um gigantesco desafio, o de responder a décadas de indiferença, encontrando soluções que consigam equilibrar as responsabilidades do Estado, não só no domínio da defesa e valorização do património, mas também no do apoio e promoção da criação. Ora, esta é uma citação retirada de um livro chamado A Cultura no Coração da Política, de um ex-ministro da Cultura nosso, chamado Manuel Maria Carrilho. Ora, acho que esta citação, apesar deste livro ter sido escrito há quase 12 anos, ela continua muito certa e muito viva na nossa sociedade. Desde há 2 anos, quase para cá, que deixámos de ter um Ministério da Cultura, temos uma figura de um Secretário de Estado, que nem sequer Secretaria de Estado tem. Portanto, eu a primeira coisa que pensei quando vi o agora Secretário de Estado, a tomar posse, foi pensar quem é que aceita um cargo destes numa situação destas, como é que isto vai funcionar, não é? Como é que alguém que queira fazer algo pela cultura neste país pode aceitar um cargo destes numa condição destas. Ora, 2012, este projeto foi pensado em 2011 para ser efetivado em 2012 e 2012 é realmente um ano prolífero e lendário em previsões apocalípticas, não é? Já não estamos longe de uma delas, que é já neste mês de dezembro. Portanto, as palavras, estes soundbites, não é, que nos impingem, peço desculpa a palavra, e que nos encontram todos os dias, são já sevejamente conhecidos, não é? Plano de contenção, a austeridade, é a crise, é o desemprego, é a dívida, é os juros, os compromissos que se têm que cumprir, custo
gostar. Não é? Toda esta realidade de vermos os nossos recursos básicos a serem vendidos, de vermos a nossa educação, ainda quarta-feira tivemos a oportunidade de ouvir a falar com o Judite Sousa, nosso primeiro-ministro, a dizer que afinal agora, a partir do 9º ano, não é, vamos ter que pagar propinas. E portanto, voltamos um bocadinho ao tempo de Salazar, não é? Agora não é a 4ª classe, mas é o 9º ano, não é? Portanto, a seguir esta nossa geração de mestrados e licenciados, vamos ter novamente uma geração de patrões com o 9º ano, não é? Portanto, vai ser uma sociedade fantástica. Bom, posto isto, neste contexto, a cultura, não é? Nesta sociedade capitalista e num governo liderado pela direita, o que acontece é simples. A cultura é delegada para segundo plano. E, portanto, quando as regras aplicadas são as do capital, não há muito mais a dizer. Portanto, a economia, a cultura, e aqui refiro-me especificamente às artes visuais, está a estagnar mais rapidamente do que se esperava. Há pouco tempo atrás, ninguém calculava, não é, que a cultura estivesse em vias de extinção. E neste em vias de extinção, cito a Clara Ferreira Alves, no texto que ela escreveu, chamado, intitulado Para acabar de vez com a cultura, que foi publicado na Revista Única em setembro de 2011, em que ela falava sobre Woody Allen, sobre a questão da cultura e sobre os valores que nós tínhamos, não é? e que agora se perdem. Ora, este cenário que se tem vindo a desenhar foi a base deste trabalho. Perante este cenário desolador, propus-me, quando fui convidada para propor uma exposição para a plataforma Revolver, propus-me pensar estas questões. Haverá lugar para a produção artística no meio desta crise financeira? Não há apoios da DG Artes, agora já vão abrir, não é? Já abriram, mas na altura não havia, foi um ano, não é? Muito complicado, sobretudo para produtores independentes e para organizações e associações independentes de continuarem o seu trabalho. E numa situação destas, qual é que é o papel do artista? Não é? Nestas circunstâncias, qual é que é a posição da arte, qual é a posição de um programador e qual é que é a função, não é? O papel que a arte deve ter numa sociedade nestas circunstâncias. Portanto, a ideia foi simples, foi pensar ou convidar uma série de artistas a pensarem exatamente naquilo que eles quereriam salvar neste cenário apocalíptico, não é? De fim da cultura. Convidei 10 artistas a pensarem acerca do passado e do futuro da cultura. Portanto, os artistas mergulharam no universo das suas referências do século transato, do século passado, e propuseram-se a pensá-las, a desconstruí-las e a apresentar aquilo que seria uma espécie de cápsulas do tempo para serem agora, neste ano de 2012, enterradas e daqui a 100 anos desenterradas e redescobertas por alguém que possivelmente não saberá o que é que quer dizer esta palavra cultura. Posto isto, gostava de mostrar-vos um bocadinho aquilo como é que esta ideia se materializou e o que é que os artistas propuseram então. A maior parte das peças foram todas feitas especificamente. Desistente. Precisas vir? Não, estou a brincar. O que é que os artistas propuseram, ia dizer? Então, de que forma que eles realizaram estas ideias? Estava eu a dizer então que eram obras, a maior parte delas feitas especificamente para esta exposição, sem dinheiro de produção, portanto, perfeitamente de acordo com aquilo que acontece e que acontecerá muito mais no futuro, salvo raras exceções. E, portanto, esta exposição desenrolou-se ao longo do espaço do piso número 1 e teve como peça introdutória uma obra. Como é que eu passei isto? Okay. Está a passar. Ok. Acho que é só. Pronto, ok. Ele está a passar sozinho, não devia passar sozinho. Bom, Entra. mas por que ele está a passar logo para esta?
Então, a exposição era inaugurada com uma peça da Catarina Milhomens, que é uma peça que eu achei que, apesar de não ter sido feita para a exposição, tinha tudo a ver com o conceito da exposição. Uma peça que se chama As Coisas que Eu Sei. E estas coisas que eu sei vêm ou materializam-se nesta peça de chão por contraste, não é? Uma peça que só existe pela forma como este pó, não é, faz com que a peça de acrílico se desenterre. É uma peça que traz à superfície aquilo, não é, que a matéria dá em parte a ver. E, portanto, achei que era uma imagem ilustrativa daquilo que era este processo todo que tinha sido proposto aos artistas. Esta ideia, precisamente, de trazer à superfície, de desenterrar. Bom, então, outra das artistas convidadas foi a Ana Rito, que apresentou para esta exposição um trabalho específico. É uma instalação de vídeo de pequeno formato, de 2 vídeos Super 8 digitalizados. Uma delas já tinha sido apresentada no Carpe Diem e a outra foi feita especificamente para a exposição. Este Petit Poème Visible, esta instalação, parte precisamente de uma ideia que a artista traz através das palavras de Edvard Quelder, que ele diz: há palavras que é preciso afundar logo noutras palavras, e para Ana Rito há corpos que é preciso afundar noutros corpos, há imagens que é preciso afundar noutras imagens, ou mesmo até linguagens que é preciso afundar noutras linguagens. E por isso ela parte para esta proposta do trabalho do artista surrealista Max Ernst e da obra Une Semaine de Bonté, e parte exatamente desta imagética, deste imaginário surrealista, para propor estes 2 trabalhos, de certa forma, por si coreografados, não é? É uma peça onde ela vai buscar então essas referências do século XX e as vai trazer até nós, através dessas duas peças, Action e Poème Act. É uma peça muito bonita, em que vemos os 2 corpos que vão colocando folhas e vão enterrando folhas na areia. Um poema, como é sugerido pelo título, não é? Poema Ato. Mas na realidade esses gestos são o próprio ato, não é? Porque vemos que as folhas estão em branco e, portanto, há essa efetivação do poema é feita pelo próprio corpo e pela sua ação. Outros artistas que convidei foram a dupla Sara e André, e eles trataram esta questão também de uma forma muito curiosa. Propuseram 3 peças e foram exatamente ao encontro daquilo que era a meta traçada inicialmente, que era ir exatamente beber às referências do século XX e trazê-las até hoje. E, portanto, na quarta sala da exposição encontrávamos com esta cara de 2 gajos inspirada no trabalho de Eduardo Batarda, o encontro de Sara e André, uma homenagem clara, e uma apropriação, da imagem e das temáticas do Nikias de Kapinakis, e a sombra projetada de Sara e André numa homenagem a Lourdes Castro. Para não me alongar muito, não vou falar de todos os artistas, gostava só de referir o trabalho apresentado pelo Rodolfo, porque é talvez o que mais politizou a questão. Obviamente que as referências a que ele foi beber são claras, estamos a falar da pop art, estamos a falar de um pós-Segunda Guerra Mundial, estamos a falar da imagem da BD, da imagem da cultura de massas, da cultura de consumo, e ele vai com este Museum Shop trazer uma série de soundbites e de pequenas provocações que fizeram as delícias dos visitantes desta exposição. Por exemplo, a Moody's é uma Damastor, é uma delas, a corda Pinóquio, Portugal nunca vai ser um país de verdade, entre outras.
Ou Não Há Natal também era uma, também fez algum sucesso. Bom, seguindo, para acompanhar a exposição, realizámos, eu em conjunto com os artistas, uma pequena publicação que pretendia materializar esta ideia da cápsula do tempo de uma forma um bocadinho mais clara. E, portanto, eu convidei todos os artistas, para além de propor a peça para a exposição, a trabalhar numa página desta pequena publicação, aquilo que elas gostassem de deixar nessa time capsule, nessa cápsula do tempo. Esta sim a ser enterrada. Houve quem quisesse trabalhar mais próximo daquilo que era a proposta da exposição, outros foram buscar referências mais universais, digamos assim, que os acompanham em todo o seu percurso, e houve uma série de propostas que foram bastante interessantes. Portanto, esta ideia da caixa foi depois, bom, aproveitada aqui, por exemplo, pelo Ângelo, para depositar uma série de livros que fazem parte da secção dele, da Biblioteca Particular da História de Portugal, mas tem a particularidade de terem as lombadas apagadas e, portanto, os títulos, não é, apagam-se e a história é obliterada. A Ana Rito, por exemplo, propõe uma montagem de imagens onde essa referência ao Max Ernst e ao Semana de Bonté está claramente presente, mas depois adiciona a referência ao poema contínuo de Herbert Welder ou até uma carta de Maria Gabriela Lansol, por exemplo. O Barata, que também participou na exposição, propôs uma série de referências, desde clássicas que o acompanham desde sempre, como o Picasso, que é uma das suas grandes referências, ao Manifesto Realista, ou ao Velázquez, para depois trazer referências mais contemporâneas, como o Hans Ulrich Alquist, que fala sobre tudo o que sempre quisemos saber sobre a curadoria, e outras referências, como por exemplo o próprio trabalho, que acaba por estar aqui também presente e que também vai ser enterrado, não é, com a sua cápsula. Para terminar, gostaria só de mostrar mais uma, por exemplo, aqui a imagem proposta pela Sara e pelo André, que no fundo é uma espécie de resumo da literatura que os acompanhou durante o ano de 2012. E, portanto, desta forma, não indo propriamente ao encontro de trabalhos extremamente politizados e engagés, de guerrilha, por exemplo, fizemos uma exposição que pretendia refletir acerca desta questão que é premente e que é relevante, que é esta questão da cultura no nosso país agora, neste momento particular, pensando-a de uma forma positiva, não é? Apesar da apocalíptica, positiva, e portanto tentando preservar essa memória daquilo que ainda é a cultura. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Patrícia. Eu então chamava o André Teodósio, o Rui Horta, o editor Pinta Fonseca,